Fala, queridos alunos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com o professor Alan Francisco. Bem, pessoal, só lembrando a vocês que essa aula da modalidade EJA é uma aula voltada para o nono ano, certo? Nosso tema de hoje, pessoal, é um tema muito bom e um tema muito utilizado, certo? Que é o Teorema de Pitágoras. Creio que você já tinha ouvido falar. Quem não ouviu falar vai saber agora do que é que se trata o Teorema de Pitágoras. Pois bem, pessoal, o Teorema de Pitágoras está relacionado com o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Essa figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90 graus, chamado de ângulo reto. Aqui está ao lado o exemplozinho dele. Olha. Esse é o ângulo reto. Temos o cateto B, cateto C e a hipotenusa A, certo? A fórmula, pessoal, qual é a fórmula de se calcular? Pois bem, segundo o enunciado do Teorema de Pitágoras, a fórmula é representada pela seguinte maneira: A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Professor, quem é esse A? A, pessoal, é a hipotenusa, certo? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. Cateto B mais cateto C ao quadrado. Professor, como assim? Como é que eu vou saber quem é a hipotenusa? Pois bem, pessoal, a hipotenusa é o lado que fica oposto ao ângulo reto. Olha aqui, pessoal, olha, o ângulo reto de 90 graus. Tranquilo? Na maioria dos casos, vai vir esse tracinho aqui, olha, foi pela setinha, pessoal, e essa bolinha aqui no meio. Quem que está oposto ao ângulo reto? A hipotenusa, tranquilo? Independente de como o triângulo esteja. Se ele esteja de cabeça para baixo, certo? Você vai olhar o quê? O ângulo reto que eu tenho, quem está oposto a ele é a hipotenusa. E a questão desse cateto aqui, não tem problema se vocês confundirem o cateto B com o cateto C, tranquilo? Professor, como assim? Se daqui, olha, esse cateto aqui que eu estou com a setinha em cima, por exemplo, isso aqui vale 4, e cá vale 5. Na hora que você trocar, botar 5 outro 4, não tem problema, certo? Vai acertar do mesmo jeito. Só não pode errar quem? Só não pode errar de lugar a hipotenusa. Tranquilo? Bem, pessoal, a hipotenusa é o maior lado de um triângulo e também é oposto ao ângulo reto. Acabei de citar agora. Os outros dois lados são os catetos. O ângulo formado por esses dois lados tem medida igual a 90 graus, ou seja, o ângulo reto. Identificamos ainda os catetos de acordo com o ângulo de referência, ou seja, o cateto poderá ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto. Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de adjacente. E, por outro lado, se está contrário, este ângulo é chamado de oposto, certo? Aqui está, pessoal, olha, o cateto oposto e aqui abaixo está o cateto adjacente. Só lembrando mais uma vez, na hora que você substituir o valor, se você trocar um cateto pelo outro, na hora de substituir, não vai dar erro, tranquilo? O ponto-chave do Teorema de Pitágoras é você saber colocar no lugar certinho a hipotenusa na hora que você for utilizar a fórmula. Tranquilo? Bem, pessoal, o que é um triângulo pitagórico? Pois bem, pessoal, olha, quando as medidas dos lados de um triângulo retângulo são números inteiros positivos, o triângulo é chamado de triângulo pitagórico. Neste caso, os catetos e a hipotenusa são denominados de termo pitagórico ou trio pitagórico, certo? Para verificar se três números formam um trio pitagórico, usamos a relação. Que relação é essa? Utilizamos a fórmula, olha. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O mais conhecido trio pitagórico é representado pelos números 3, 4 e 5, sendo a hipotenusa igual a 5, o cateto maior ou igual a 4 e o cateto menor ou igual a 3. Observe também, pessoal, que a hipotenusa sempre é o maior lado, certo? Pois bem, pessoal, é interessante notar que os múltiplos desses números também formam um termo pitagórico. Por exemplo, se multiplicarmos por 3, o trio, olha, 3 vezes 3, eu vou ter 9. 3 vezes 4, vou ter 12. 3 vezes 5, 15. Logo, obtemos que 9, 12, 15, que também formam um termo pitagórico.
Além do 3, 4 e 5, existe uma infinidade de outros termos, certo? Como, por exemplo, podemos destacar alguns aqui, ó, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 20, 21 e 29, 12, 35 e 37. Existem vários, certo? Existe uma infinidade. A história. Pois bem, pessoal, como surgiu o Teorema de Pitágoras, certo? O Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos, importantes e utilizados na matemática. Olha a palavra aqui, utilizado na matemática. Utiliza-se bastante, certo, pessoal? Ele é imprescindível na resolução de problemas de geometria analítica, geometria plana, geometria espacial e trigonometria. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que fundou a escola pitagórica, também chamada de Sociedade Pitagórica, incluindo estudos de matemática, astronomia e música. Acredita-se que a primeira demonstração do teorema tenha sido feita pelos integrantes dessa escola, os chamados pitagóricos. Por isso, o nome dado a esse teorema, que é o Teorema de Pitágoras. Vamos ver agora, pessoal, um exemplo clássicozinho de como que funciona a aplicabilidade deste teorema. Primeira questão aqui é simples. Olha, o exemplo 1. Calcula a hipotenusa do triângulo a seguir. Pedi a hipotenusa, mas eu poderia pedir quem? Calcula o valor de x. E aí você identifica quem que é a hipotenusa, certo? Olha aqui, olha, pessoal, o ângulo reto aqui, olha. Quem está oposto ao ângulo reto? A nossa hipotenusa, certo? Quem é a nossa fórmula? A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é a ao quadrado? A minha hipotenusa. Eu tenho o valor de x aqui? Não, então repito ele como está. B ao quadrado. Eu tenho quem? B é igual a quem? 90. E C é igual a 120. Professor, se eu trocar, professor, colocar o 120 aqui na frente e o 90 cá atrás, vai ter algum problema? Não, não tem nenhum problema. Como eu falei, na substituição dos catetos, não vai ter nenhum problema na hora de você substituir. Dificilmente vai dar um erro. Agora, se substituir a hipotenusa errado, aí dá problema. Por exemplo, no lugar do A aqui ao quadrado, que é a hipotenusa, se eu colocasse 90 ou 120, ia dar errado. Certo? Por quê? Porque o A ao quadrado é a minha hipotenusa. É o x aqui que eu quero encontrar na questão. Certo? Vamos lá. 90 ao quadrado, eu tenho 8.100. 120 ao quadrado, eu tenho 14.400. 8.100 mais 14.400, eu tenho 22.500. A ao quadrado é igual a 22.500. Esse A aqui, ele está no formato de potência. E ao contrário de uma potência, é uma radiciação, certo? Está em formato de potência, isso aqui vai passar em forma de raiz. Essa raiz quadrada, pessoal, não surgiu do além da minha cabeça, certo? Surgiu desse 2 aqui, olha, ele passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Professor, se fosse um 3 aqui em forma de raiz cúbica, se fosse um 4, raiz quarta, se fosse um 5, raiz quinta. Tranquilo? Não tem dificuldade. A é igual a raiz quadrada de 22.500. A é igual a 150 centímetros. Logo, o valor de x é quem? 150 centímetros. Simplesinho, encontramos o valor da nossa hipotenusa. Vamos aqui, pessoal, ao exemplo 2. Calcule o valor de x no triângulo a seguir. Observe aqui, pessoal. Quem é o valor de x? X é um cateto ou hipotenusa agora? E aí? Pensaram? É um cateto, certo? Professor, não sei se ele é o cateto A ou se é o cateto B. Não tem problema, certo? Se o cateto é B ou C, não vai ter nenhum problema. Só lembrando o quê? Tem que saber quem é a hipotenusa. A hipotenusa quem é? 25 centímetros. Na hora da fórmula aqui, tenho que substituir no lugar do A, a hipotenusa, certo? Olha, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A ao quadrado é igual a 25A ao quadrado. B ao quadrado é igual a X ao quadrado, certo? Eu substituí no lugar de X o B, certo? E no lugar de C, eu substituí por 20. Lembrando mais uma vez, se você trocar, botar o 20 aqui, o XK, não vai dar erro, certo? Não esqueçam isso. Tranquilo. Pois bem, vamos resolver essa questão. Olha, 25 ao quadrado, 625. X ao quadrado, não tenho que resolver, repito ele. 20 ao quadrado, 400. Agora, para encontrar o valor de x, temos que isolar ele. Primeiro passo é fazer o quê? Pego esse 400 que está positivo, passo ele para o outro lado, ele vem como? Negativo. Fica como?
625 menos 400 é igual a x ao quadrado. 625 menos 400, 225 é igual a x ao quadrado. Esse quadradinho, lembra que eu falei? Passa para o outro lado em forma de raiz. X é igual a raiz quadrada de 225. X é igual a 15. Logo, o valor de x aqui eu tenho 15 centímetros. Tranquilo? Uma boa, hein, pessoal? E vamos a mais um exemplo 3. Calcule o valor de x no triângulo a seguir. Lembrando mais uma vez, pessoal, que esse x aqui ele equivale a um cateto, certo? Independente se é o cateto oposto ou adjacente. O importante é você identificar se é um cateto ou não. Veja bem, pessoal, olha, hipotenusa ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Pessoal, observaçãozinha aqui, olha. Sempre vai vir, professor, no lugar da hipotenusa ao quadrado. Pessoal, você pode encontrar alguns livros, alguma observação, onde aqui no lugar da hipotenusa, por acaso, venha um h, certo? H ao quadrado. Também vai dar do mesmo jeito. O importante é que ele quer simplificar a hipotenusa. Tranquilo? Vamos lá. A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é A? 5. Está aqui, substituir. Quem é B? Eu coloquei como x. Está aqui. Quem é C? 4. Certo? Feito isso, só fazer o cálculo e resolver. Olha, 5 ao quadrado, 25 é igual a x ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16. 25 é igual a x ao quadrado mais 16. Esse 16 está positivo, passo ele para o outro lado, negativo. Vai ficar 25 menos 16 é igual a x ao quadrado. 25 menos 16, 9. 9 é igual a x ao quadrado. Esse 2 aqui está elevado ao quadrado, passa para o outro lado em forma de raiz. X é igual a raiz quadrada de 9. X é igual a 3 centímetros. Logo, determinamos o valor de x, que é igual a 3 centímetros. Bem simplesinho, pessoal. Não tem dificuldade na aplicação do teorema de Pitágoras. Tranquilo? Bem, pessoal, trago essa atividade para vocês. Uma atividadezinha simples também. Tudo referente ao que acabamos de ver, certo? Quem ficar em dúvida em resolver a atividade, volta um pouquinho no vídeo, vê de novo, que vai tirar todas as dúvidas numa boa, certo? Esse link, pessoal, que está aqui, olha, ele está na descrição do vídeo, certo? Tem aqui embaixo na descrição do vídeo, atividade. Na frente, em azulzinho, tem este linkzinho aqui, olha. O que é que vocês fazem? Clica nele, já vão direto para o Google. Lá tem um questionário para vocês, certo? Vocês respondem, marcam as opções numa boa. Assim que responder todas as questões, clica no botão enviar. Enviou ela automaticamente. Eu já recebo esse feedback de vocês. Tranquilo, pessoal? Para apimentar nossa aula, pessoal, trago esse desafio para vocês. Veja esse triângulo aqui, que já está com as medidas. Qual das alternativas abaixo usa de forma correta o teorema de Pitágoras? Lembra que eu falei a vocês? Quem é a hipotenusa nesse caso? Quem é os catetos? Vejam aí qual a maneira correta. Fica esse desafio para vocês. Tranquilo? E para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão de Abraham Lincoln. Ele nos diz o seguinte, pessoal, olha, o êxito da vida não se mede apenas pelas conquistas, mas também pelas dificuldades superadas no caminho. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece de dar aquele joinha, pessoal. É muito importante para fortalecer o canal, tranquilo? Se puder, pessoal, também se inscreva aqui, não custa nada, pessoal, é de graça. Não vai pagar nenhum real, certo? Tranquilo, pessoal? Tchau, pessoal, e até a próxima aula.